Neste vídeo vamos ver como controlar a divisão em partes iguais de um segmento dado em perspectiva. Consideramos este segmento dado em perspectiva de que conhecemos a direção, uma vez que é dado aqui assim o seu ponto de fuga, ou melhor dizendo, o ponto de fuga da reta que o contém. Uma vez que é dado o ponto de fuga da reta que contém o segmento, é óbvio que a direção é conhecida, porque senão, vejamos, a reta que une o observador a este ponto de fuga terá naturalmente a direção da reta que no espaço contém o segmento. Suponhamos então que queremos efetuar uma divisão em partes iguais no segmento espacial. Por exemplo, em 5 partes iguais. O nosso objetivo é então encontrar a perspectiva desta divisão sobre o segmento em perspectiva. Naturalmente que, como este segmento não é paralelo ao quadro, esta divisão não resulta no quadro numa divisão em 5 partes iguais. Para efetuarmos a divisão homóloga no segmento dado em perspectiva, vamos considerar as seguintes operações. Primeiro, vamos considerar um segmento frontal com uma direção qualquer a passar por um dos extremos do segmento no espaço. Este segmento frontal terá uma projeção no quadro precisamente com a mesma direção que contém no espaço, dado que, sendo frontal, é paralelo ao quadro. Nesse segmento frontal, vamos efetuar uma divisão no mesmo número de partes, portanto proporcional à divisão que queremos obter. Neste caso, as 5 partes iguais. Ora, se nós considerarmos ainda as retas que unem os pontos do segmento que queremos dividir aos pontos do segmento auxiliar que consideramos para efetuar esta divisão, será fácil deduzir que essas retas são todas paralelas entre si. E, portanto, dividir o segmento em perspectiva corresponderá a conduzir a perspectiva destas retas que unem estes pontos no espaço. Ora, é sabido que, em perspectiva, para conduzirmos uma família de retas que são paralelas entre si, devemos ter o seu ponto de fuga. Naturalmente que o seu ponto de fuga se determina considerando uma projetante com a mesma direção, aqui notada pela reta OF auxiliar. Ora, onde está este ponto de fuga? Como se determina este ponto de fuga? Ele deve estar na interseção de duas linhas. A primeira há de ser a linha que, no quadro, passa pelo extremo do segmento em perspectiva e pelo extremo do segmento frontal que se nos serviu de apoio para a divisão. Melhor dizendo, pelo extremo da perspectiva do segmento frontal que nos serviu de apoio para a divisão. Portanto, o ponto de fuga auxiliar estará nesta linha. Por outro lado, deve ser também fácil de deduzir que a reta OF1 e a reta OF auxiliar definem um plano com a mesma orientação do plano onde está a ser construída a divisão do segmento no espaço. E, portanto, a reta que une o ponto F1 ao ponto de fuga auxiliar será uma reta com a mesma direção das retas frontais desse plano, ou seja, com a mesma direção do segmento frontal que foi utilizado como segmento auxiliar para esta divisão e que tem aqui na perspectiva a sua representação com a mesma direção que tem no espaço, e esta direção será então a mesma da linha de fuga F-alfa. Portanto, sabendo que este ponto de fuga tem de estar simultaneamente sobre a linha de fuga f de alfa e sobre a reta que une estes dois extremos destes segmentos, torna-se simples, na perspectiva, encontrá-lo. Isto é, pelo ponto F1 conduzimos a linha de fuga paralela ao segmento frontal que utilizamos e, unindo o extremo do segmento que queremos dividir ao extremo do segmento frontal, temos uma reta sobre a qual também deve estar o ponto de fuga. O ponto de fuga está, por isso, na interseção das duas linhas. E agora, encontrar a divisão do segmento em perspectiva corresponde precisamente a desenhar a perspectiva das retas que passam pelos pontos do segmento frontal e que têm ponto de fuga em F auxiliar, como há pouco notamos. E com isto, efetuamos a divisão do segmento em partes iguais, neste exemplo, em 5 partes iguais. Note-se que a direção do segmento frontal pode ser uma direção qualquer. E, portanto, isto significa que há inúmeros modos de encontrar o mesmo resultado dependendo da direção frontal que utilizamos.